galerinha esperta, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dia de Matemática. E agora temos aí, trazendo para vocês dicas rápidas, tá bom? E a dica de hoje é sobre o macete para calcular raiz quadrada quando for de números quadrados perfeitos, ou seja, raiz quadrada exata, beleza? Então vamos aqui direto ao método. Temos o seguinte, galera, ó, para que você entenda bem esse método, desse macete, é importante, tá, que você saiba pelo menos os 10 primeiros quadrados perfeitos, né? 1, 4, 9, 16 e suas respectivas raízes. Então, raiz de 9, 3, raiz de 81, 9. Então, é importante que tenhamos em mente pelo menos esses 10 números aqui, tá bom? E daí, como é que funciona o método? Vamos supor, por exemplo, que eu queira calcular aqui qual é o valor da raiz quadrada de 1024. A primeira coisa que você vai fazer é eliminar o penúltimo algarismo do número, ou seja, esse método ele vai funcionar para números de 3 algarismos, de 4, de 5, de 6, de 10 algarismos, mas aí sempre você vai cancelar o penúltimo. No caso aqui, nós cancelamos, olha só, o 2, que é o terceiro algarismo aqui, o penúltimo, tá? E daí o que é que nós temos? Ao fazer isso, nós dividimos o nosso número 1024, né, em duas partes. Observe aqui que nós temos uma parte direita, que é o 4, e temos uma parte à esquerda, que é o 10, não é isso? E daí, qual é a ideia? Ó, primeiro, calcular raiz quadrada do número que está à direita, ou seja, raiz quadrada de 4, que é igual a 2. E agora você vai calcular a raiz quadrada do número que está à esquerda, né? E daí você vai dizer, professor, 10 não figura entre os quadrados perfeitos. Então, a ideia agora é a seguinte, ó. Como 10 não tem raiz exata, você vai procurar qual é o maior número menor do que 10 que tem raiz exata. Ou seja, quem é que vem logo antes do 10 que tem raiz exata? Aí a resposta rápida é o 9, né? E qual é a raiz quadrada do 9? É exatamente o 3. Então, nós podemos dizer aqui que 1024, a raiz de 1024, o principal candidato aqui é o 32. Quando eu falo principal candidato é porque esse método sempre vai dar para você dois valores que são os possíveis resultados da raiz quadrada. Como assim, professor, dois valores? É o seguinte, pessoal, o nosso primeiro valor, de fato, é o 32, que nós encontramos aqui. Como é que eu faço para encontrar o segundo? Ó, eu pego o mesmo algarismo das dezenas e aí vou completar aqui. Ó, quanto é que falta no 2 para completar 10? Falta 8, não é verdade? Então, nós temos que os dois candidatos para a raiz quadrada de 1024 será ou 32 ou 38. É claro que aí você pode fazer a conta, né? Parar o método aqui e fazer, ó, 32 vezes 32, que de fato vai dar 1024 e você já encontrou. Ou aí, você, se não fosse 32, você com certeza seria 38 se esse número for um número que tem raiz quadrada exata. Então, você tem aí sempre esse método vai resultar para você duas opções. Então, temos aqui a primeira opção é o 32 e a segunda opção seria para a gente aqui o 38. Então, se o método parasse aí, já seria muito bom, porque você pode pegar agora qualquer número que tenha raiz quadrada exata e esse método rapidamente vai dar para você os dois candidatos que serão aí possivelmente a raiz quadrada desse número. Mas aí, esse método vai além ainda. Ele diz para você exatamente qual é o candidato correto, tá bom? Como assim? Seguinte, ó, qual é o algarismo das dezenas aqui, dos candidatos? Não é o 3? Então, você coloca 3 aqui. E vai multiplicar por seu sucessor, ou seja, 3 vezes 4, né? O sucessor do 3 não é o 4? 3 vezes 4 dá 12. E daí, como é que eu vou saber para saber se é o 32 ou 38? Eu vou comparar o lado esquerdo com o resultado. Então, ó, sempre comparo o lado esquerdo com o resultado. Então, comparando o 10 com o 12, o 10 ele é menor do que o 12. Portanto, nós ficamos aqui com a raiz quadrada do 1024, de fato vai ser 32. Aí você diz, professor, esse método não era para ser mais rápido, mas foi bem mais demorado. Porque a ideia aqui é quando você começa a fazer, que você pega a manha, vamos assim dizer. Então, quando você pega a manha de resolver esse tipo de questão, você vai ver que você vai gastar aí 5 segundos para dizer quais são os dois candidatos. Rapidamente você consegue. Vamos aqui fazer um teste, ó. Vamos passar para o próximo. Quem seriam os candidatos para a raiz quadrada de 729? Aí, seguindo o método, você vem aqui, ó, cancela o penúltimo, que foi o 2, calcula raiz quadrada de 9, que é 3. O 7 não tem raiz exata, quem vem antes do 7 que tem raiz exata é o 4. E a raiz de 4 é 2. Portanto, nós ficamos aí que
O primeiro candidato é 23. Quem seria o segundo candidato? Aí você faz, né? 23 está lá, o primeiro candidato, desce o número que está na dezena e completa 10, que vai ser 7, né? Então, temos aí 23 ou 27. E daí você pode parar por aí e testar o 23 e testar o 27. Ao testar o 23, você vai ver que 23 vezes 23 não dá 729. E daí você vai testar o 27. Quando você testa o 27, de fato, vai dar 729. Tá bom? Então, a ideia é, sempre vai ser dado 2 candidatos e um deles, com certeza, vai ser o resultado correto se o número em questão tiver raiz exata. Mas aí, como eu falei para vocês, eu posso aqui ir direto ao candidato que mais, vamos dizer assim, que é o mais certo, né? Então, como é que eu faço isso? Número das dezenas, multiplico pelo seu sucessor, comparo o lado esquerdo, né? Comparo o 7 com o 6. E comparando o 7 com o 6, o 7 é maior do que o 6. Portanto, nós pegamos aqui o valor maior. Então, vamos modificar aqui. Ao invés de 23, fica 27. A raiz quadrada exata de 729 é o 27. E eu acho que você já está quase pegando a manha. E daí vamos ao seguinte, ó. Nós fizemos aqui o caso de 2 números onde o lado direito tinha raiz. Mas aí nós podemos chegar num caso como esse, ó. Calcular a raiz quadrada do número 3.136. Como é que nós fazemos para calcular a raiz quadrada desse número? Vamos aqui seguir o método, ó. Cancela o penúltimo e eu falei para vocês que calcula, não é? Raiz quadrada do lado direito. E daí eu coloquei esse exemplo aqui de propósito, tá? Quando o lado direito não tem raiz exata, isso vai acontecer com alguns números, né? Com o 2, com o 3, com o 6, com o 5. Então, quando não tiver raiz exata, você simplesmente repete. Então, por exemplo, ó, o lado direito ficou 6. O 6 não tem raiz exata? Repete. E aí você vai para o lado esquerdo. Do lado esquerdo, você percebe rapidamente que o 31 também não tem raiz exata. O lado esquerdo permanece a mesma regra. Quando não tem raiz exata, nós buscamos o número que vem antes do 31 que tem raiz exata. E o número que vem antes do 31 que tem raiz exata é o número 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então está aí o nosso primeiro candidato, né? O primeiro candidato é 56. Aí vamos aos 2 candidatos, ó. Lembra, como é que eu faço para encontrar o segundo candidato? Desce a dezena, completa 10 nas unidades. Então, ficamos ali com 54, ou seja, vai ser 56 ou 54. Basta testar. Multiplicar 56 por 56, se não for, multiplica 54 por 54. É importante que você sempre faça o teste, porque esse método só funciona se o número tiver raiz quadrada exata. Então, pode ser que o número que você esteja calculando ali não tenha raiz quadrada exata. Mas aí, o fantástico é, esse método diz, se a raiz desse número é exata, com certeza absoluta, é um desses 2 números que apresento aqui para vocês em cima. E daí vamos continuando o método. Como é que eu faço para saber decidir entre o 56 e o 54? Pego a dezena, que é 5, né? E vou fazer o quê? Multiplicar por seu sucessor. Então, 5 vezes 6, aí nós temos 30. Comparo o lado esquerdo, que é 31, com o 30. Ó. Comparando o 31 com o 30, nós vemos que o 31 é maior do que o 30. Portanto, a raiz quadrada é o maior número, que é 56. E, de fato, fazendo 56 vezes 56, você vai chegar exatamente ao número que está aqui dentro do radical. Beleza? Então, galera, essa dica aí por hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Treine, tá? E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo. Eu terei o maior prazer de respondê-los.